Pessoal, como se não bastasse a péssima fase da seleção brasileira, agora a gente tem mais um desfalque que esse vai ser por muito tempo. Eu tô falando do Bremer e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lesão dele, quem o Dorival deve chamar para os jogos contra Peru e Chile e também um outro zagueiro, esse titular que preocupa, esse não teve lesão confirmada ainda, mas que também pode ser cortado da lista. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. É isso, pessoal. O Bremer sofreu uma grave lesão no LCA, a mesma lesão que o Neymar sofreu, está há quase um ano parado. O Bremer com certeza vai ficar no mínimo 6 meses sem jogar, ou seja, não joga mais em 2024, está cortado da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Peru e Chile. E aí o Dorival vai ter que chamar um novo zagueiro e também para as próximas convocações. Infelizmente, o Bremer que estava aí na disputa para ser o melhor zagueiro brasileiro ao lado do Militão, do Gabriel Magalhães, sofreu essa gravíssima lesão. Como vocês podem ver, estou trazendo aqui na página do Gazeta dello Sport, é quem traz as informações, que ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então, uma lesão gravíssima. Eles trazem aqui também que o tempo é de, no mínimo, 6 meses fora. E o Bremer se pronunciou no Instagram. Vamos ver o que ele falou. O Bremer publicou essa imagem no perfil dele, falando que é difícil encontrar as palavras nesse momento tão difícil. O resultado foi o pior. É um desafio, mas que quer melhorar, voltar forte e agora vai ter uma longa recuperação. Não vai perder o apoio à equipe e aos companheiros. E aí, então, o pronunciamento do Bremer, que, cara, vinha sendo titular absoluto da Juventus com o Thiago Motta, jogou os 8 primeiros jogos como titular, era considerado na Europa um dos melhores zagueiros da atual temporada, do mundo, inclusive, não só da seleção brasileira. Tinha retomado o espaço com o Dorival agora, ele que não tinha sido convocado na última lista, tinha voltado com chance de ser titular, apesar que eu acho que ele ia acabar ficando no banco, mas, cara, é uma perda muito grande. Aí, para falar também sobre o impacto na seleção brasileira, pô, Samuel, mas ele é reserva, a gente tem bons outros zagueiros, mas o Bremer brigava tranquilamente para ser titular com o Militão e com o Gabriel Magalhães, e ele ainda tem uma vantagem, cara, ele joga pelos dois lados da defesa, ele estava atuando pelo lado esquerdo da Juventus, mesmo sendo destro, e poderia atuar pelo lado direito, no lugar do Militão. Então, é uma perda de grande impacto na seleção brasileira. Acho que... E também tem outra coisa, né? O impacto a longo prazo do Bremer nessa questão de ficar fora, a gente não sabe como que ele vai voltar. O caso do Neymar, a gente sabe como é que essa lesão afasta os caras. Acho que, se não me engano, o Pedro também é a mesma situação. Essa questão de LCA é muito chata, muito delicada, e o Bremer, infelizmente, vai ter que lidar com isso. E falando agora um pouquinho da seleção brasileira, quem são os candidatos a assumirem a vaga do Bremer? Acho que não tem muito mistério nisso. Muito provavelmente o Beraldo vai ser convocado, cara de confiança do Dorival, trabalhou com ele no São Paulo e já estava sendo convocado para os últimos jogos. Ele que vem atuando mais como um lateral esquerdo pelo PSG, um cara canhoto com muita qualidade na saída de bola, jovem, muito promissor, acho que vai chegar para a Copa de 2026 tranquilamente. Claro, a disputa é acirrada, o Brasil tem ótimos zagueiros, mas Beraldo é um ótimo nome, mas dentro disso, eu ainda chamaria, nessa convocação específica, o Murilo, do Nottingham Forest, e aí eu explico por quê. Primeiro, quarto zagueiro, cara, já que o Marquinhos vai ser o zagueiro reserva imediato, eu acho que você pode fazer um teste maior, rodar um pouco essa peça, e o Murilo ainda não foi convocado. Acho que é importante para ele começar a ter esse ambiente de seleção brasileira. Eu acho que a galera também está super valorizando um pouco o Murilo. Vou até trazer alguns números aqui pra gente, em comparação com ele, com o Beraldo, para vocês verem que não é nenhum absurdo preferir o Beraldo ao invés do Murilo. Nesse momento, eu acho o Murilo um defensor melhor do que o Beraldo, até pelo fato de o Beraldo estar atuando como lateral esquerdo. Então, acho que o Murilo seria o meu nome. Ele protege melhor a área, ele tem um porte físico mais forte para um zagueiro, apesar de não ser muito alto, o jogo aéreo dele é bom e tem feito excelentes partidas pelo Nottingham, numa liga muito difícil que é a Premier League. Então, nesse momento, eu preferiria o Murilo. Mas, como eu disse para vocês, alguns números aqui para a gente comparar com o Beraldo. Aqui é os Quaqua, é um site muito legal que eu gosto de comparar bastante alguns jogadores das 5 principais ligas, né? Não são todos que tem aqui, mas são estatísticas avançadas. Claro, a gente tem que analisar o contexto, mas, primeiro, os números frios. O Beraldo, ele leva vantagem na porcentagem de passes certos, na porcentagem de acerto de passes, nos passes para frente, né, aqueles passes verticais. Isso aqui são números por partida, tá, gente? São números de média deles. Na atual temporada, ele leva vantagem, o Beraldo leva vantagem em desarmes,
A única coisa que o Danilo leva vantagem aqui, nas principais estatísticas que eu filtrei, tem como você fazer isso aqui nesse site, são a porcentagem de duelos ganhos no alto e os chutes bloqueados. Nisso, o Murilo, ele é um zagueiro melhor nesse sentido em termos de número. Mas claro, a gente precisa levar em consideração o contexto. Por exemplo, o PSG joga muito mais com a bola, então é natural que o Beraldo tenha um volume maior de passes para frente, passes verticais, porque é um estilo de jogo diferente do Nottingham Forest, que geralmente não atua tanto assim com a bola. Mas, por exemplo, né, até mesmo estatísticas defensivas, como desarmes, interceptações, duelos ganhos no chão, o Beraldo leva vantagem. Então, assim, ao meu ver, qualquer um dos dois está muito bem convocado. Acho que o Fabrício Bruno corre por fora nessa, mas acho que o Dorival vai chamar o Beraldo e por mim tá ok. Também ganha a opção de utilizar o Beraldo na lateral esquerda. E eu iria com o Murilo, mas não vejo nenhum absurdo chamar o Beraldo. E para fechar o nosso vídeo aqui informativo de hoje, o Éder Militão também é um cara que preocupa para a seleção brasileira, com dores na perna direita, levou uma pancada. Eu acho que provavelmente não foi nada sério, mas pra gente ficar de olho, pode ser que ele seja cortado dessa lista também por algum tipo de precaução, se tiver uma lesão constatada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Militão, por enquanto, não teve nenhuma lesão, então é pra gente ficar de olho. Se o Militão for cortado, aí tem que ver qual que vai ser a alternativa do Dorival, porque não dá pra chamar mais 2 zagueiros canhotos, sendo que a gente já tem o Gabriel Magalhães, ficaria um pouco desequilibrado nesse sentido. Então eu faria o seguinte: provavelmente ele vai chamar o Fabrício Bruno. Eu jogaria o Danilo pra zaga, acho que o Danilo como zagueiro, ok, para ser reserva ali do Marquinhos e do Gabriel Magalhães, acho que seria uma boa. Danilo como zagueiro, já atuou sim na Juventus. E chamaria o Ian Couto para ser o lateral direito, ou então o próprio William do Cruzeiro, para fazer essa parceria aí com o Wanderson na lateral e não o Danilo mais. Porque zagueiros destros, até que a gente não tem muitos em alta nesse momento, além do Militão e do Bremer. É isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para mais informações, análises, histórias da seleção brasileira. Um abraço e até a próxima.